Então, dando continuidade ao nosso assunto, vamos lembrar que a LAUC foi, a criação da LAUC foi frustrante, isso porque naquele momento havia muitos problemas a serem solucionados no contexto político, é, a, a, os estados, grande parte dos estados passavam por regimes autoritários e, além disso, ainda tinha a questão do desnível econômico. Então, a LAUC não teve êxito, grande êxito, e aí em 1980, percebendo o fracasso da LAUC, os países novamente se reencontraram, agora já sobre outro entendimento, e ali eles criaram a ALAD. A ALAD é Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Um pouquinho diferente ali da LAUC, né? A tradução. E a ALAD, ela havia percebido que os erros cometidos, os erros existentes dentro da LAUC, e utilizou a questão do erro, a questão da experiência ruim para modificar os seus objetivos. E a gente pode dizer que os objetivos da ALAD, eles eram bem mais despretensiosos, né? Esses objetivos, ao contrário da ALAUC, que dizia que em 12 anos havia a criar um mercado comum, a ALAD apenas incentivou a criação de zonas, né, de comércio, zonas de isenção de comércio, né, áreas de livre comércio. Então, não houve aquela mesma, por assim dizer, euforia que houve durante a criação da ALAUC. E outra coisa também que a ALAD permitia e que a ALAUC não permitia era a existência de acordos bilaterais entre dois países. Dentro do bloco, dois países poderiam fazer acordos bilaterais, né? O que a ALAUC não permitia, porque, segundo a ótica da ALAUC, aquilo que beneficiasse um teria que beneficiar todos, né? E isso aconteceu ali na década de 80. Mas você pode me perguntar, professor, por que a ALAD também não teve o resultado esperado? A situação da ALAD é um pouco diferente da situação da LAUC, porque a década de 80 ela é marcada por um período de grande endividamento dos países da América do Sul. Esses países, até lá no curso de comércio exterior, quando a gente fala sobre economia internacional, há uma coisa engraçada, porque a gente fala sobre os anos de chumbo, né, do Brasil. E a gente diz assim, que quem gosta de admitir que houve tortura no país durante esse período, não gosta de admitir que houve evolução econômica. Os que defendem que houve evolução econômica não gostam de admitir que houve tortura no país diz respeito aos direitos humanos. Então, durante esse período, a América Latina estava totalmente envolvida, né, com regimes ditatoriais. Você sabe que a história dos prisioneiros políticos, de pessoas desaparecidas aqui no Brasil, não é muito diferente do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu no Chile, né? Países que também sofreram, do Paraguai, países que sofreram, do ponto de vista humano, sofreram grandes golpes, né? Quando se cala a democracia, quando não se permite ser criticado, quando não se permite que a imprensa esteja falando o que pensa, é porque a pessoa não está apta a exercer cargo público. Porque se você não quer estar sujeito à crítica, não vá para lá. Eu não gosto de ser criticado. Bom, então você não se candidate a nada, porque quem está lá está a serviço do povo. Obviamente que você estará sujeito à crítica, algumas justas, outras nem tanto, mas o fato é que dentro de uma ditadura isso não pode acontecer.
Bom, voltando para cá, o fato é que naquele momento, depois da euforia dos regimes militares, das grandes construções, aqui no Brasil, notoriamente, a rodovia transamazônica, a construção de Brasília, né, que não foi uma ideia dos militares, mas foi concluída sobre a ótica dos militares. Várias estradas foram construídas, o Brasil, a usina de Itaipu, né, o Brasil estava endividado. E assim como o Brasil, muitos outros países desse bloco também estavam endividados. E ao se ver nessa situação de ter que lidar com dívida externa, é claro que cada país vai se preocupar com as suas balanças econômicas. Nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre as balanças comerciais. As balanças comerciais precisam ter superávit no final do ano. Se elas não tiverem superávit no final do ano, você terá grandes problemas a serem resolvidos. Então, nesse momento, todos os países estavam ali com sérios problemas econômicos, e houve um outro agravante, que era a questão da dependência tecnológica. Você não consegue essa ideia de fazer aqui na América do Sul o que fizeram lá o que fizeram lá na Europa. É muito parecido com você querer que os moradores lá da beira do rio, lá na beira lá do fundo do bairro Santa Luzia, esteja criando ali uma área de proteção na beira do rio para os seus moradores, fazer um condomínio ali, tendo por experiência aqueles ricaços que moram ali no condomínio no fundo da ABB, né? Onde tem casas até de 10 milhões, acho que tem casa até de mais de 10 milhões ali, né? Eu digo que tem casa de 10 milhões porque eu vi, né? Numa situação onde eu não era necessariamente advogado, né? Infelizmente, eu era apenas um mediador de um divórcio entre dois amigos, grandes amigos, de uma casa que está avaliada em 10 milhões de reais. Então, quer dizer, você pegar esse povo ali, coincidência ou não, o asfalto chegou lá, viu? Então, assim, você pegar a realidade daquele povo que mora ali do lado, não estou criticando eles não, gente, dinheiro é bom, todo mundo merece ter. Mas você pegar a realidade daquele povo ali, querer que o povo lá do fundo da Santa Luzia esteja fazendo a mesma prática, é a mesma coisa que aconteceu aqui na América do Sul com relação a utilizar os ideais da União Europeia para querer criar um bloco aqui dentro da América do Sul, né? Não tem condições de fazer isso, porque nós não tínhamos as mesmas estruturas econômicas, nós estávamos todos iguais, enfrentamos diversos problemas. No primeiro momento, enfrentamos o problema da defesa da soberania, depois enfrentamos o problema do endividamento, enfrentamos o problema da balança econômica, que no caso da balança econômica, você tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco você quer proteger os seus pares, proteger os seus vizinhos, e você se vê numa situação onde a sua balança econômica ficou comprometida, né? E aí, né, houve uma outra questão, que é a questão tecnológica. Você precisa comprar coisas dos outros países. E aí você fica dependente. Porque para comprar coisas dos outros países, você precisa vender para o outro país também. A Alemanha, por exemplo, é um dos grandes ícones da siderurgia. Essas peças aí que vocês veem chegando, essas peças que você pode, às vezes, quem dirige muito, gosta de dirigir pela BR, aqui lá você vê aqueles caminhões com as peças enormes. Você fica pensando, meu Deus, onde é que vai colocar essa peça, né? Uma hélice de uma torre eólica, por exemplo, uma hélice daquela precisa de um caminhão para carregar, né? Aquelas torres eólicas que tem ali no sul, na Chapada, né? Na Chapada. Então, assim, aquilo ali, aquelas siderurgias, tudo ali é estrangeira. Então, se você não tem o mesmo nível econômico, se você não tem o mesmo nível tecnológico, você não tem, né, como proteger os seus, porque você não vai encontrar pares dentro do Brasil para fazer a mesma coisa que os países lá de fora oferecem, né? Você não vai encontrar pares na América do Sul para oferecer as mesmas garantias. Então você não pode deixar de comprar da Alemanha, por exemplo, dar prioridade para um Chile da vida, porque
o Chile não vai fornecer para nós as peças que a Alemanha fornece e que nós não temos condições de fazer. Vamos falar do Mercosul? Então, depois de todas essas, de terem de ter sido mal sucedido na LAUC, serem mal sucedido na LAD, né? Aí surgiu o Mercosul. O Mercosul que foi criado em 1991. O Mercosul, inicialmente, ele era composto de 4 membros, né? Depois disso, que surgiu outros membros, de um 5º membro, que foi a Venezuela, e a Venezuela atualmente encontra-se suspensa, e a Venezuela não é o primeiro país que está suspenso, né? O Paraguai também já sofreu suspensão, houve um golpe de Estado no Paraguai algum tempo atrás, e o Paraguai foi suspenso do bloco do Mercosul até realizar novas eleições e legitimar o governo lá, para legitimar o governo democrático. E a Venezuela está suspensa pelo mesmo motivo, né? Porque os ridículos dos chefes de Estado querem permanecer para sempre no poder, né? Querem perpetuar a sua existência no poder. Fale o que quiser dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem uma coisa extremamente interessante. Lá o presidente se candidata, se reelege uma vez e nunca mais pode ser presidente do país, né? E aqui no Brasil e todos os outros países é o sonho das pessoas perpetuar pessoas 4, 5, 10, 12 anos no poder, né? E isso não pode acontecer. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando ali sobre o Mercosul e também sobre os países que fizeram tratados de livre comércio com o Mercosul.